quinto bloco do Educador em Entrevista, agora aqui na presença e na companhia do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Nós é que agradecemos o convite para estarmos aqui. Bom, falando um pouquinho, né, da campanha da fraternidade especificamente, né, vamos falar um pouco do tema e das ações, porque a gente sabe que a campanha da fraternidade muitas vezes as pessoas ficam só na temática, né, mas ela sempre é propositiva. Sim. Não é? Este ano nós retomamos um pouco a questão do agir da própria igreja. É claro que é impossível você, a igreja estando no mundo, falar da igreja sem falar de tudo que está no mundo, e principalmente quando a gente fala de campanha da fraternidade, é impossível também não falar de políticas públicas. Mas esse ano o tema é todo ele sobre a parábola do bom samaritano. E nós temos um texto base que é esse livretinho aqui, que é espalhado aí para o Brasil inteiro. E ele traz então todos os detalhes, os textos bíblicos e tudo sobre a campanha, dados, estatísticas e etc. e tal. Mas antes de falar propriamente desse tema sobre a parábola do bom samaritano, eu gostaria de fazer uma pontuação para a gente poder entender isso. Quando nós falamos de parábola, a parábola é um termo originário do grego, que significa lançar ao lado, caminhar ao lado, ou seja, paralelo. Então, quando eu conto uma parábola, significa eu estou fazendo um paralelo em relação a alguma situação existente para que as pessoas possam melhor entender aquilo que está acontecendo. Esse é um sentido também. A parábola ela torna mais fácil, às vezes, o entendimento. Mas também a parábola pode significar quando eu uso a parábola, porque eu não posso falar a real história, porque se falar a real história, corro riscos. Então, se nós pegarmos, muita gente, porque Jesus usou muitas parábolas, e muita gente diz que a parábola é do Novo Testamento. Não é. No Antigo Testamento nós temos inúmeras parábolas, e eu vou pegar uma delas aqui, porque tem muito a ver com campanha de fraternidade, com todo o contexto que nós vivemos. No livro dos Juízes, na Bíblia, lá traz uma parábola interessantíssima, porque narra uma passagem do rei Abimeleque. E ele faz o quê? Ele tinha lá os seus parentes, seus irmãos, né? E todos almejando a coroa, ou seja, ser rei. E ele faz um discurso, que ele tinha que competir com outros. Ele faz um discurso para convencer a sua família e convencer algumas pessoas ali ao seu redor de que ele poderia ser o rei, porque se não fosse ele, o outro ia ganhar. Então ele acaba convencendo eles ali a aceitar. E antes dele assumir o trono, então eles investem todo o prestígio, dinheiro, inclusive ele sai para formar a sua, entre aspas, força militar. Ele reúne muitas pessoas lá de índole, de má fama e etc. e tal. E o que ele faz nesse plano dele, de tomar o poder? Ele acaba matando todos os seus parentes, ou seja, ele mata os seus irmãos, porque aí ele falou, bom, agora eu vou ficar sozinho, pronto, então só eu que posso assumir, porque eu invoquei a questão de sangue. Só que tem um detalhe, como não existe crime perfeito, teve um irmão que ele não matou, chamado Joatão, e esse irmão que ele não matou, viu tudo o que aconteceu. E quando ele assume o poder, e com mão forte, como diz, né, e menosprezando todo mundo, as pessoas, etc. e tal, esse Joatão, ele vai então fazer um discurso, e nesse discurso que ele faz, ele não podia falar do rei, ele não podia contar essa história. E aí ele conta uma parábola, né, ela está em Juízes, capítulo 9, e é claro, dos versículos 7 em diante, mas você pode começar a ler o capítulo 9 de Juízes, no livro de Juízes, na Bíblia inteira, que você vai encontrar essa parábola. E o que ele diz nessa parábola? Ele diz nessa parábola que as árvores da floresta queriam que uma delas reinasse sobre elas. E o espinheiro, então, assumiu a função de convidar as árvores. E o espinheiro, então, primeiro ele vai e elogia bastante a oliveira, né? Dizendo que o azeite dela era dos deuses, que era a melhor coisa do mundo. O que seria do mundo se não houvesse o azeite da oliveira? E depois ele fala para a oliveira, você não quer reinar sobre nós? E a oliveira então vai dizer, não, imagine,
Se eu for ter que reinar, eu vou ter que deixar de produzir o meu azeite. E o que será dos deuses sem o meu azeite? Eu não posso deixar de fazer o azeite. E aí ele vai fazendo isso com a figueira. Ele chega na figueira, diz a mesma coisa, né? E a figueira diz: nossa, os meus figos são divinos, imagina se eu deixar de produzir figo para ir reinar. E depois ele vai para a parreira e as minhas uvas são deliciosas, os vinhos da terra. Ou seja, no final das contas ele convence todo mundo: ninguém quis, tá certo? Então, se vocês quiserem, eu posso reinar sobre vocês. E aí não preciso contar o desfecho da história. Então, quando Joatão conta essa história, ele está justamente dizendo que a omissão, às vezes, de alguns, a omissão dos bons faz com que os maus reinem. Então, muitas vezes, quando a gente parece perceber que o mal está reinando, que muitas ideias ruins estão sobrepujando as boas, é justamente porque, às vezes, os bons não querem assumir esse papel de realmente ser protagonista da história. Ele prefere que o outro faça e que ele fique... Ou então, de repente, você julga que aquilo que você está fazendo é tão importante que você não pode deixar de fazer para trabalhar para o coletivo, trabalhar para o outro. Então, o que nós olhamos dessa parábola, trazendo para o nosso tema Campanha da Fraternidade? A parábola do bom samaritano também é uma história que Jesus usa para criticar. E aqui é claro que sempre a gente critica o sacerdote levita. Críticas válidas. Mas também nós podemos olhar sobre a ótica do ladrão, né? Então, quando nós contamos essa parábola que está no Evangelho de São Lucas, e todo o texto da Campanha da Fraternidade deste ano é sobre essa parábola, então ele vai nos chamar a atenção. E aí, então, eu peço a você que faça esse paralelo agora. Jesus está fazendo uma crítica, e ele usa essa história do bom samaritano para dizer que muitas pessoas preocupadas consigo mesmo, preocupadas com o seu status, com o seu tempo, com o seu poder, com o seu dinheiro, elas acabam deixando a margem, elas acabam não enxergando e não fazendo absolutamente nada por aqueles que precisam, que necessitam. E principalmente, se nós temos que fazer isso, e é o que o texto base da Campanha da Fraternidade faz. Se nós atualizarmos esta parábola, então nós vamos verificar quando a parábola fala dos ladrões, do sacerdote, do levita, então das autoridades, e fala depois do samaritano, que é aquele que, embora não fazendo parte desta elite de sacerdotes, de políticos, etc. e tal, mas ele é o único que vai cuidar daquele que está jogado à beira do caminho. Então, nessa parábola, para quem não tem assim afinidade com a palavra de Deus e não se lembra, ela diz o seguinte: Jesus, ele conta uma história para mostrar o que é se preocupar com o próximo, o que é amar ao próximo, o que é ter misericórdia. Então, ele conta uma história de que um homem estava indo por uma estrada, eu vou aqui obviamente adaptar e resumir, e ele foi assaltado, ele foi parado por ladrão que levou todos os seus pertences e que também ainda o feriu, o deixou jogado pelo chão machucado e ferido. E na parábola diz que nesse percurso vinha um sacerdote e o sacerdote não parou. Depois vem um levita e o levita também não parou. Então, se nós fizermos a atualização, nós poderíamos dizer hoje o padre, o pastor, ou aquela pessoa que se diz muito fiel nas nossas igrejas, que passa ao lado de pessoas que estão marginalizadas, que estão precisando de socorro, mas às vezes até usa como desculpa para não socorrer, porque eu tenho que celebrar a missa, porque eu estou atrasado, porque eu tenho que ir ao culto, eu não posso perder meu tempo, porque eu vou chegar atrasado no meu trabalho, porque eu tenho compromisso. Então ele nunca vai ter tempo de se dedicar ao outro. E também entra aí então os fariseus, entra aí também as autoridades que teriam que se preocupar com essas pessoas, mas que elas fazem de conta que essas pessoas não existem. Então,
passam também e deixam essas pessoas pelo caminho. E aí vem então o samaritano, que não teria, entre aspas, até seria o estrangeiro, que não teria, entre aspas, obrigação alguma com aquela situação, mas aí ele sim, ele para, e depois nós vamos falar ainda um pouquinho mais, ele, entre aspas, para muito, perde tempo, ele não se preocupa em atrasar, e ele tem a fazer. Mas ele não só cura, como ele coloca aquele homem junto consigo e o carrega e o leva até uma hospedaria. E a palavra de Deus diz que na hospedaria ele ainda diz assim: olha, eu não posso ficar, porque eu tenho compromisso, eu tenho que ir, mas vocês cuidem dele, gastem o que for preciso, que eu vou voltar e aí eu pago o que vocês tiverem gastado. A gente chama isso, e o texto base chama isso, de criar vínculos com as pessoas com as quais você está ajudando. E isso é de suma importância. E no último bloco nós estávamos falando a respeito dessa questão de criar vínculos, né, irmão? Sim, sim. Por que o criar vínculos é importante? Porque o criar vínculos significa você enxergar além daquela primeira necessidade que você vê. Eu vou citar um exemplo. Quando você está andando pela rua e você vê uma pessoa sentada na calçada toda imunda, então a primeira necessidade que você olha para a pessoa, ela precisa de um banho, de uma roupa limpa, corte de cabelo. É a necessidade primeira que você viu. Mas você não olhou por detrás disto outras necessidades. E por que a maioria das pessoas não olham? Porque se você olhar, você corre o risco de criar vínculos com aquela pessoa, e aí você sabe que aquele problema você não vai resolver de imediato. Então, por isso que eu sempre digo assim, não é desencargo de consciência. Porque o desencargo de consciência você resolve, dá R$10 para aquela pessoa, fala, vai comer um salgado, e você segue em frente, e ela não está com fome às vezes, mas a necessidade que você viu primeiro, porque por não querer criar vínculos, você evitou o diálogo com ela. E aqui eu quero chamar a atenção, é um neologismo, mas o texto base traz uma palavra interessantíssima, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido por aí. Aporofobia. O que significa aporofobia? Medo de pobre. É isso. Então, inclusive, isso não é do texto base, não foi a campanha da fraternidade que inventou, tem literatura pelo mundo afora, inclusive tem um livro em italiano que fala de rechaçar, regaço. É rechaçar no sentido de expulsar o pobre de perto de mim. E quando fala, o texto base trata da questão da aporofobia, e aí se pergunta, por que as pessoas têm medo? Porque aporofobia significa ter medo do pobre. E aí ele vai desenvolvendo um raciocínio no sentido, o medo da doença, o medo de criar vínculos, porque se de repente você trata bem um pobre na porta da sua casa, ele pode voltar no outro dia, porque foi bem tratado, então esse medo faz com que você não o trate bem, para que ele não volte. Então você já vai com ameaça, com pedras na mão, com chamar a polícia, guarda e etc., para que ele não volte. A aporofobia significa o medo, como eu falei, medo de pegar doença, porque vai achar que a pessoa é portadora de inúmeras doenças, etc. e tal. O medo de criar vínculos, o medo de segurança, o medo de ser assaltado. Eu vejo um pobre, eu acho que ele vai me assaltar, ele vai roubar o que é meu. É a primeira coisa que é um erro, porque eu não estou dizendo aqui que de repente pode não ser um pobre, é ele que vai te meter um revólver na cabeça. E aliás, tem muitos ricos que roubam muito mais, aliás, roubam muito mais, né? Então, a aporofobia tratada no texto base, ela vem chamar a atenção para que nós percamos o medo de sentar-se com o pobre, de criar vínculo com os pobres. Jesus até usa uma expressão de se fazer um deles, que é isso, o sentido de ter compaixão. Por isso que quando eu mostrei o texto base, vocês viram que na capa do texto base e o cartaz da campanha usa a figura da irmã Dulce. E a irmã Dulce, eu já vim aqui falar no programa sobre ela, ela é emblemática porque ela foi uma pessoa que ela soube, e podemos dizer sem medo algum de errar, ela soube ser santa, mas ela soube andar, ela soube caminhar pelos diversos setores da sociedade. Ela foi ao poder público, ela estava no meio dos ricos para pedir ajuda para os seus pobres, mas ao mesmo tempo ela estava com os doentes, ela estava com os pobres, ela cuidava deles. E é isso que nós chamamos a atenção.
Então, ou seja, é não ter medo de se misturar, é não ter medo de ir buscar aquilo que você precisa. Mas eu voltando na parábola, eu queria dizer o seguinte: vamos olhar sobre a ótica do ladrão e aí atualizar isso. Então, na sociedade que nós temos hoje, o texto base diz assim: na moral do ladrão, olhando para o ladrão, do assaltante, o que é meu e o que é seu tem que ser meu também. E se você não me der, eu vou tirar de você a força. Se preciso for, eu vou te matar. Então, nós não precisamos ir longe para ver que no Brasil hoje, essa é a moral do assaltante. É aquele que impõe medo. É aquele que quer fazer um poder paralelo. E aqui, eu vou dizer que aqui em Batatais, graças a Deus, nós não temos, entre aspas, né, tão assim, nítido. Mas nas grandes cidades hoje nós temos o poder paralelo. E não preciso ir longe. Eu converso com muita gente, eu ando por várias cidades da nossa região e até fora daqui, e a gente conversando aqui em Ribeirão Preto. Então nós temos lugares ali onde as comunidades existem, em que elas têm lá o disciplina, tem lá o chefe, e a pessoa, para entrar ali, ou ela aceita aquelas normas, então, ou seja, eles criam as suas leis que estão acima das leis do Estado. E por quê? Porque o Estado não é, e o Rio de Janeiro é o grande exemplo que nós temos do poder paralelo. Então, quer dizer, é onde de repente a criminalidade ela negocia com o poder público, nós podemos dizer assim. Segundo, a atitude do sacerdote e do levita. O que é meu, e o que é seu, é seu. Você fica com a sua pobreza, com a sua dor, com a sua doença, que isso não é problema meu. O meu problema é a minha esposa, o meu problema são os meus filhos, o meu trabalho, a minha casa. O seu não me interessa. Eu estando numa boa, o outro que se dane. Então, quantos levitas e sacerdotes nós temos hoje? Eu vou contar uma história que eu achei muito interessante, que na verdade não é parábola, não é coisa, é verdadeira. Eu estive na região de Dracena esse final de semana, sexta, sábado, domingo, pregando um retiro. E aí uma pessoa veio me contar, ela trabalha numa loja de autopeças, acho que é isso. E uma senhorinha lá tinha comprado para o filho, uma peça lá para o carro do filho, e tinha feito um carnezinho nessa loja. E uma senhorinha muito honesta. E ela atrasou a parcela do seu pagamento, e ela foi até a loja, chegou para o balconista, isso que me contou foi o próprio. Ela foi até o balcão e disse assim: olha, eu vim aqui porque eu estou com a minha prestação atrasada, mas eu queria dizer para o senhor que é o seguinte, eu só atrasei a minha prestação porque, em primeiro lugar, quando eu recebo minha aposentadoria, a primeira coisa que eu pago é o meu dízimo. E então, por isso que não sobrou para eu pagar essa parcela, então eu queria que vocês deixem, o mês que vem eu dou um jeito, eu pago as duas, etc. Tal. E como ela não convenceu muito o balconista, ela retirou da bolsa o carnezinho do dízimo. E ela dizia assim, aí o balconista tinha perguntado para ela que igreja que a senhora frequenta. Eu não vou falar o nome da igreja, obviamente, mas ela falou, é uma igreja protestante. E ela retirou o carnezinho da bolsa para mostrar para ele que ela tinha pago o dízimo, então que ela não estava sendo sacana, ela está aqui, eu paguei. Mas aí o balconista pegou, olhou o carnezinho e viu lá escrito no carnezinho, paróquia tal. Aí ele olhou e falou assim, mas a senhora não é protestante? Esse carnezinho aqui é de uma paróquia da igreja católica. E ela disse assim, olha, eu sou protestante, eu frequento a igreja tal. Mas o meu dízimo eu pago na igreja católica. Aí o cara, não entendi por que a senhora está dizendo isso. E ela disse, sabe o que é? É que o meu pastor, ele disse, e o padre também fala isso, ele diz assim que o dízimo não é para a igreja, não é para o padre, o dízimo é para Deus. Então, como na igreja católica não é barato, então eu estou pagando lá. Eu achei isso fantástico. Por quê? Porque a simplicidade dessa senhora, né? E quando nós estamos olhando aqui, esse papel do levita e do sacerdote, que de repente nós temos hoje, eles estão fazendo papel não de pastor de ovelhas, mas de lobos, porque eles estão, como dizia Santo Agostinho, há 1700 anos atrás, eles estão sugando tudo que as ovelhas têm, eles estão tirando tudo. Então, na verdade,
Nós poderíamos dizer que esse levita, se a gente fosse atualizar essa parábola, talvez esse sacerdote parasse para ver se não ficou alguma coisa que o ladrão deixou de levar do coitado para tirar também. É esse o sentido da crítica que nós fazemos. E falávamos, né, nos blocos anteriores a respeito dessa questão, né, que propõe a campanha desse ano, né, dessa integração, a gente pode dizer assim, de ações, né, irmão? E pensando nesse passo a passo de ações que todos nós podemos fazer. Sem sombra de dúvida, são pequenas ações. Não queira achar que você vai matar a fome do mundo, que você vai curar, ajudar todos os doentes, porque aí você não vai fazer nada. Porque aí quando eu olho e vejo que eu tenho 100 pessoas precisando de cesta básica, eu não tenho 100 cesta básica, então eu falo, não vou ajudar. Mas se eu olhar para uma pessoa e eu tiver uma cesta, eu posso ajudar. Mas voltando então agora sobre essa ótica, a última ótica é a ótica do bom samaritano. Que, para o texto base e para o evangelho, as nossas dores se curam quando a dor do outro é carregada por mim. Olha que bonito. Quando eu me preocupo com a dor do outro, eu até sinto em mim a dor do outro. E aqui o texto base fala de uma coisa importantíssima. A globalização da indiferença. Como é que nós devemos combater a globalização da indiferença? Através da revolução do cuidado. O que é a revolução do cuidado? Significa, e o texto base traz esse texto, cuidar do outro. E é claro, você está cuidando do outro que está do seu lado, e aí cuidar é em todos os sentidos. É claro que o que mais grita aos nossos olhos é a fome, mas é em todos os sentidos. Vejam bem que o samaritano, ele aproximou-se do homem. Ele não teve medo de chegar perto. É aquilo que eu disse, é da aporofobia, ter medo de chegar perto do pobre, do doente, do ferido. Segundo, ele gastou tempo. As pessoas não se dispõem a gastar tempo umas com as outras hoje. Eu falo porque faço muito o trabalho de aconselhamento, de direção espiritual, e as pessoas quando sentam na minha frente, elas não querem saber se eu estou com pressa, se eu tenho compromisso. Elas querem contar a história delas e elas demoram às vezes 1 hora, 1h30. E eu preciso saber gastar tempo, que na verdade não é gastar para isso, para mim é ganhar, com as pessoas. E esse samaritano, ele gastou o seu tempo cuidando, curando as feridas. Aliviar a dor do outro. Então, ou seja, ele aproximou, ele parou, ele gastou o tempo, ele modificou o caminho dele, o planejamento que ele tinha feito, eu vou por aqui, ele teve que virar para ir para a hospedaria. Que de repente nós na nossa vida fazemos um planejamento, olha, eu vou fazer isso, 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 isso. E de repente no percurso acontece alguma coisa, eu não quero mudar a minha trajetória, então eu ignoro aquilo que aconteceu e vou em frente. Isso é muito triste. Depois, partilhar os recursos. Então, ou seja, ele pegou do que era dele, do seu óleo, do seu vinho, do seu remédio, do seu dinheiro e partilhou com o outro. E quando eu falei do criar vínculo, por quê? Porque ele falou para o dono da hospedaria, eu vou voltar para ver como é que ele está e para pagar o que tivesse sido gasto com ele. Então significa criar vínculos com estas pessoas. Eu quero ler para vocês um trecho que está no texto base, que foi extraído de um discurso do Papa Francisco no ano 2014, que ele fala com os padres. E ele diz assim, tu choras ou perdemos as lágrimas? E ele fala, me lembro de que nos missais antigos nós tínhamos uma oração lindíssima para pedir o dom das lágrimas. E ela começava dizendo assim, Senhor, tu que destes a Moisés o mandato de bater na pedra para que viesse água, bata na pedra do meu coração para que eu possa verter lágrimas por aqueles que sofrem. É mais ou menos assim, essa belíssima oração. Será que nós choramos diante do sofrimento de uma criança? E não precisamos olhar para a televisão ou para aquelas crianças longe, como nós vimos aí as vítimas dos imigrantes que fogem, dos naufrágios, que são separados dos seus pais e que choram a ausência dos seus pais, como nós vimos na fronteira de México com os Estados Unidos, Lampedusa, Síria, tantos países onde as pessoas estão fugindo. Será que nós temos lágrimas para chorar? Mas olha para as crianças que estão aqui ao nosso redor,
para os seus vizinhos, sofrendo, às vezes não tem dinheiro para um remédio, está sofrendo dor. Eu costumo dizer, porque eu acho um absurdo hoje, Luciano, na comunidade a gente se depara com essa situação, eu acho o cúmulo do absurdo uma pessoa sofrer com dor de dente. É inadmissível, mas nós temos. Tem muita gente com dor de dente. E eu queria aqui, porque muita gente, às vezes, quando eu venho aqui e falo, depois eles me encontram na rua e vêm falar, mas o senhor falou isso, mas é porque o senhor é isso, porque o senhor é aquilo e tal. Eu queria dizer o seguinte, e o texto base da campanha da fraternidade fala isso, principalmente chamando a atenção de nós cristãos. Nós precisamos de parar de querer medir os outros com a nossa régua. Porque o que mais nós encontramos hoje é isso. Quando eu vejo uma pessoa sofrendo, por exemplo, a pessoa está com um problema de depressão porque a mãe faleceu. Aí eu digo assim, mas a minha mãe morreu, eu não fiquei com depressão, então por que que tá? Então, ou seja, eu estou medindo aquela pessoa com a minha régua. E aí eu lembro, e você com certeza conhece, essa história da mitologia grega do leito de Procusto. É muito interessante porque o texto base cita claramente esse dado da mitologia. Porque a gente chama que a pessoa está com síndrome de Procusto. Ou seja, conta-se que tinha uma pessoa, um senhor, né, que ele tinha um leito, por isso que fala leito, né? Na casa dele, onde ele oferecia para as pessoas descansar. Mas na verdade ele era um maníaco, né? Era um louco. E quando as pessoas chegavam na sua casa e deitavam na cama, se as pessoas fossem maior do que a cama dele, porque a cama era do tamanho dele, ele cortava as pernas das pessoas. E se por acaso as pessoas fossem menor do que a cama, ele esticava as pessoas. De forma que a pessoa, para poder usar a cama dele, tinha que ser do tamanho da cama, do tamanho dele. Por que o texto base usou esse fato da mitologia? Para dizer que nós precisamos de parar de medir as pessoas com a nossa régua. Ou seja, não é porque você suportou uma noite inteira de dor que todo mundo tem que suportar igual a você. Digo mais, principalmente na questão dos pobres, dos doentes, dos usuários de entorpecentes, dos presidiários, das pessoas que estão à margem. Todo mundo diz assim, é porque é vagabundo, não trabalha porque não quer. E aí eu ponho todo mundo na vala comum. Como se todo mundo fosse vagabundo, as pessoas não têm casa porque não trabalhou, as pessoas não têm carro porque é vagabundo, não trabalha porque não quer, e eu não posso medir as pessoas com a minha régua. Eu já falei aqui uma vez, Luciano, quando eu vim aqui, e repito, o que significa não medir todo mundo com a minha régua? Eu estou aqui, não preciso dizer para vocês, sou negro. Todo mundo que me conhece aqui de Batatais, que é de Santo André, eu sou de origem pobre, paupérrima, por dizer assim. Meu pai e minha mãe, 9 filhos, meu pai ganhava um salário mínimo. Você imagina criar 9 filhos com salário mínimo. Então, não é porque eu fiz 3 faculdades, não é porque eu fiz um mestrado, não é porque eu tenho especialização nisso e naquilo, não é porque eu sou diácono da igreja, é que agora eu posso achar que todos também vão ter o mesmo acesso que eu tive. É querer medir com a minha régua. Uhum. Eu sempre estudei em escola pública e passei numa universidade pública, que é a Unesp. Agora, eu não posso dizer que todos os alunos da escola pública têm que passar na Unesp, porque eu passei, aí eu queria medir com a minha régua. Então, quer dizer, quando eu vejo políticas públicas para essas pessoas que são pobres, que vêm dos mundo, aí eu vou contra elas. Não, isso é meritocracia. Uhum. E a meritocracia, ela é uma coisa que é anticristã, se a gente parar para pensar o cerne dela. E o texto base fala muito dessas coisas aí. Pena que não dá para eu ficar falando aqui, senão tem que pensar em equidade, não em meritocracia. Exatamente, a equidade, a questão das oportunidades, é isso que nós temos que pensar. Outra coisa que o texto base pergunta, e o Papa Francisco já perguntou isso também, o que é que nós estamos fazendo com tanta tecnologia? O que é que nós estamos fazendo com tanta tecnologia? Eu vou pegar um fato que não está no texto base, mas ele é atualíssimo, sem nenhuma crítica, pelo amor de Deus, mas só para a gente parar e pensar, porque isso aconteceu na China, mas poderia ter no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer outro lugar. Você viu que a China construiu um hospital com 1000 leitos, é isso? Uhum. Em 10 dias? Exato. Que fosse 15. Será que preciso esperar um coronavírus para construir hospitais? É uma interrogação que fica aí. Por isso que o Papa Francisco tanta tecnologia para quê? E aí ele vai entrar num fato que muita gente na Igreja Católica não gosta, que é a chamada Igreja Samaritana.
Se a parábola é do bom samaritano, ele diz que a igreja tem que ser igual ao bom samaritano. Por isso que ele usa a expressão igreja samaritana, que se preocupa com aquilo que faz o povo sofrer. E aí ele vai citar acidentes de trânsito. Aqui a estatística do texto base 2018, 20 mil mortes, gente. 20 mil vidas foram ceifadas no trânsito e eu acho que é tudo normal, que não sei o quê, que não tem problema. A depressão, ele vai dizer, 12 milhões, 5,8% da população do Brasil já teve algum tipo de diagnóstico nesse sentido. Agora, você imagina que é um pouquinho maior porque tem aqueles que não procuraram ajuda. Eu vim aqui, Luciane, e aí eu fico pensando hoje, nessas palestras e andanças minhas, o quanto nós estávamos à frente. Eu não sei se você lembra, eu vim aqui há 3 anos atrás. Eu lembro que era um mês de fevereiro, nós íamos falar sobre suicídio, você lembra disso? Sim. E hoje está aí todo mundo, Setembro Amarelo, e está aí o texto base dizendo 40 pessoas morrem por dia, se matam por dia no Brasil. E isso não é um problema brasileiro, é mundial. Mas aí o texto base vai desenvolver toda um discurso sobre a questão do suicídio, que nós não podemos tapar os olhos, porque está entre as 10 causas de morte no mundo e é a segunda causa de morte entre pessoas entre 15 e 35 anos. Quer dizer, a nossa juventude está se matando. O texto base vai falar de um outro assunto que é mantido a 7 chaves, e eu tenho tido contato com muitas pessoas com esse problema, da automutilação. Automutilação. Eu cheguei ao ponto de conversar com uma pessoa jovem e perguntar, minha filha, você é tão bonita, por que isso? Com os braços todos mutilados, arriscado, com gilete. Ela não queria se matar, queria se automutilar. A dor, gerando prazer, a dor física, e ela dizia que tinha vontade, que achava gostoso. É uma coisa horrível isso. E o texto base chama a atenção, principalmente porque a maioria das pessoas que andam fazendo isso são os nossos jovens, né? Ao ponto de, nessa conversa, e a pessoa não pode ficar sozinha, e ela disse para mim assim, olha, eu estou olhando aquele vidro ali, olha, se eu enfiar a mão ali, olha. E eu falei, meu Deus, é uma coisa que temos que nos preocupar, porque é dor, a família inteira sofre e tudo mais. O Papa tem chamado muito a atenção, mas o texto base da campanha da fraternidade também vai falar. As redes sociais, onde cristãos, eu não estou falando de quem não é cristão, mas chama a atenção para os cristãos que fazem parte da rede, e o Papa fala rede mundial, e nós poderíamos falar rede brasileira, de violência virtual. E ele ainda vai dizer, mesmo nas mídias católicas, é possível ultrapassar os limites. E olha que coisa interessante, pretendendo defender alguns mandamentos, eu acabo esquecendo de outros. E aqui o texto base fala claramente, eu acabo esquecendo do 8º mandamento. É claro que eu tenho um mandamento, não matar, 5º, e aí entra toda a questão de aborto, etc. e tal, mas eu não posso, sobre a égide de defender a vida, que é o favor do 5º mandamento, esquecer do 8º e inventar falsidades, calúnias, difamações nas redes virtuais contra aquele que de repente é favorável ao aborto. Então, o texto base ele é muito claro, e isso tem feito a destruição da fama alheia. E é claro que processos hoje a gente tem aos montes. Eu não sei como é que a justiça vai lidar com tudo isso, porque a cada dia no Brasil, não sei se vocês sabem disso, milhares e milhares de processos, pessoas estão procurando a justiça, é o chamado aí agora o direito cibernético. Por quê? Por causa dos crimes cibernéticos. E aqui a gente nem está falando daqueles crimes
monstruosos que a gente conhece, de invasão de contas, invasão de bancos, de segredos e de agências de inteligência. Não estou falando nem disso. Eu estou falando desses crimes até, entre aspas, né? Que seriam, entre aspas, menores, da difamação, da fama alheia, da calúnia, da injúria, da difamação, da exposição desnecessária. E aí o texto base traz um gráfico muito interessante, porque ele começa a dizer ali a questão da violência em relação às mulheres, em relação ao racismo, e aí você engloba também não somente, porque quando o Papa fala, ele fala de mundo, ele não fala só de Brasil, mas, por exemplo, a gente vê às vezes, tem gente que não sabe disso, né, mas que o latino-americano, ele na América do Norte e na Europa, ele é discriminado. Ele é muito discriminado. Então, quando o Papa fala, ele está falando da questão do mundo, né? O africano, o asiático. Então, quer dizer, ele chama a atenção para isso. Quer dizer, as redes mundiais utilizando. E um detalhe importante que aparece no texto base é a questão do neofascismo, neonazismo, né? Que é uma coisa que você pensa que está morto, que você pensa que foi sepultado, mas que de repente dá uma mexida lá na cova, né? Que a gente precisa tomar cuidado. E é importante ver, né, todos esses aspectos, porque muitas vezes as pessoas, quando você coloca da questão da calúnia, da difamação nas redes sociais, né, a gente vê o volume de pessoas que estão cometendo isso no dia a dia. É como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não aqui falando como advogado, mas eu acho que isso aí é uma orientação que todo mundo deveria parar para pensar. Primeira coisa, tem pessoas que eu vejo cair nessa, que eu penso assim, não, mas não é possível, essa pessoa, ela não está sabendo, por exemplo, a diferença de um WhatsApp para um Facebook, para um Instagram, ela não está sabendo a diferença de um grupo da família, que ali vai ficar entre família, a não ser que algum dali pegue aquele jogo para fora, que pode acontecer também. Por quê? Por exemplo, tem gente que pensa que para que haja um processo contra mim, basta com que eu faça um post contra você difamando o Luciano. Não, todas as pessoas que compartilharem isso, elas estão ajudando a espalhar. E todas elas também vão responder pelo crime. Então tome muito cuidado. E eu diria que você não deve fazer isso, não é por medo do crime, de responder o processo, de ter que pagar a indenização, porque nós temos que olhar duas coisas. Uma coisa é o crime, é a área penal, onde você vai ser condenado. Se você for, de repente, primário, bom antecedente, você vai prestar um serviço à comunidade ou dar umas cestas básicas aí, mas vai ser condenado, vai perder essa primariedade. Ou então, de repente, dependendo das circunstâncias, você pode até, de repente, ir para a gaiola. Mas não é por isso não, tem também a questão da indenização, a questão dos danos morais que você provocou, ou até, de repente, se a pessoa deixou de fazer negócios por causa daquilo, ela pode depois cobrar a parte material que ela deixou de ganhar também. Isso aí não é danos morais, isso aí é danos materiais mesmo, né? Se eu faço uma difamação contra um açougue, e ele deixa de vender carne, ele é depedrado, o pessoal joga fogo no açougue e depois aquilo que eu falei era mentira, eu vou ter que pagar esse prejuízo também, além do dano moral. Então, mas não é só por isso não, é que o cristão tem que botar na cabeça que ele não pode fazer isso, independente se vai ser processado ou não, porque isso não é de Deus, poderíamos assim dizer, isso não é evangélico. Isso vai contra o principal mandamento que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, o texto base, uma das suas últimas partes, naquilo que é a exposição central, que a gente chama de ver, vai tratar dos crimes cibernéticos e da rede de ódio que nós temos hoje, muitos chamados de fake news. É claro que tem fake news que não se traduz crime, mas que não existe fake news positivo, infelizmente. Irmão, saindo um pouquinho da campanha da fraternidade, né, nós tivemos aí uma fala, né, uma ação do Papa Francisco a respeito de um momento clássico aí das missas. Sim, né, sim. E que tem gerado uma certa polêmica de interpretação nesse sentido. Exatamente. Eu te agradeço muito a oportunidade de nós estarmos aqui explicando, muito embora nas nossas paróquias, nos nossos grupos, isso já tenha sido falado demais e muito. Mas é preciso esclarecer a questão do perigo
que existe na questão quando a gente fala do texto no contexto e no seu tempo. E aí entra a questão que nós estávamos falando antigamente das redes sociais. Por quê? Eu vou dizer aqui, não é segredo para ninguém que na igreja hoje nós temos uma chamada ala conservadora, né? Que é capitaneada por alguns bispos alemães, norte-americanos, e aqui no Brasil também esse trem se alastrou por aí afora, né? Que se dependessem deles, a missa estava em latim ainda e o Concílio de Trento era o que estava valendo. Mas graças a Deus, o Papa Francisco é um homem de visão, de implantar, ele disse isso claramente, o Concílio Vaticano II, quer dizer, de fazer uma igreja arejada, aberta, como foi a inspiração divina do nosso santo, o Papa São João XXIII, quando ele convocou o concílio. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso, não que não seja atual, mas é uma notícia requentada. E requentada por quem? Quem é que mais publica e republica e mais recompartilha isso? São muitos canais de YouTube, redes de Facebook, etc. e tal, conservadores. Inclusive, a hora que nós comentamos, se você pegar a rede de Facebook e começar a rodar, você vai ver que tem lá alguns sites, alguns perfis conservadores que esses Papa Francisco acaba com a farra da missa, a missa não é lugar do circo, o cirquinho acabou e não sei o que, etc. e tal. Então esses são os comentários que tá. Então, em primeiro lugar, é notícia requentada. Primeiro, porque o que aconteceu? O Papa Francisco tomou posse em 2013. Em 2014, portanto, há 6 anos atrás, no início do primeiro semestre, o Papa Francisco se reuniu com o cardeal Canizares, que era o prefeito da Congregação para a Disciplina do Culto, ou seja, de toda a liturgia da igreja no mundo inteiro, a igreja latina. E o Papa Francisco, sentado com o cardeal mais o grupo lá de seus assessores, discutir essa questão do abraço da paz, do rito do abraço da paz, dentro da Santa Missa. Mas, na verdade, o Francisco estava retomando uma discussão que Bento XVI já tinha feito, né, que João Paulo II já tinha feito, já tinham falado, e que é uma coisa que é muito antiga na igreja. Por quê? Porque muitos... Então, do jeito que está hoje no rito, é colocado aquele discurso onde Jesus diz para os seus apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas eu não dou a paz como o mundo a dá, eu não vou lá dou como o mundo a dá, é a tradução correta. Porque ele é a paz esteja convosco, parte desse discurso de Jesus do jeito que está agora. Mas nós temos alguns que defendiam uma passagem do Evangelho de São Mateus, onde Jesus, numa das suas pregações, ele vai dizer assim, que é preciso reconciliar com o seu irmão, é preciso perdoar os irmãos. Então Jesus diz, antes de você trazer a sua oferta, vai e reconcilia com o seu irmão, senão não quero a sua oferta não. Então muitas pessoas achavam que esse cumprimento da paz seria como se fosse o da reconciliação, e ele deveria então ser colocado antes do ofertório. Então antes de você fazer a oferta, você reconcilia-se com os seus irmãos. Só que essa ideia não venceu, e não venceu com razão. Por quê? Porque na verdade o rito do abraço da paz é um ritual. Não é momento de achar que vai pedir perdão. A missa tem um local próprio chamado ato penitencial. Então, essa é a primeira discussão. Então, quando o Bento XVI falou e depois o Papa Francisco retoma essa questão, eles discutem o seguinte: então vai ficar aí onde está, ficou, não mudou. Não mudou nada do que é o missal, que está aí há tantas décadas. Você pode pegar em qualquer igreja, não mudou nada. Está lá escrito o rito da paz normal, não foi tirado, não foi acabado, não foi abolido, não foi nada. O que se pede foram algumas orientações e, na verdade, aí entra um outro detalhe. Não foi um documento do Papa. Quem assinou foi uma carta da congregação assinada pelo cardeal Canizares. E essa carta é do dia 8 de junho de 2014. Vou repetir. 2014, 8 de junho de 2014. E ele diz na carta, faz uma belíssima exposição sobre a importância do rito da paz, do cumprimento aos irmãos, etc. Só que no fim ele faz algumas observações. E que observações que ele faz? Primeiro, lá no rito ele diz assim, não tem canto.
E eu sempre fui um ferrenho crítico do canto, sabe por quê, Luciano? Se você for em alguma missa, de repente, e geralmente é um canto animado, as pessoas, a hora que o padre ou o diácono diz assim, irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Então o Ministério de Música começa a tocar e toca umas músicas animadas. E aí as pessoas, ao invés de desejar a paz para quem está do seu lado, o que elas fazem? Elas começam a bater palma e cantar e não desejam a paz. Então ela não faz o rito. Então ele diz, então é preferível abolir o canto para que as pessoas possam cumprimentar umas às outras. Então, e ele diz nessa orientação, é para cumprimentar quem está na direita e quem está na esquerda, porque é impossível cumprimentar as 500, 600 pessoas que estão dentro da igreja. Se eu começar a andar, então todo mundo sai do lugar e vira uma bagunça. Então, por isso que ele fala, cumprimente quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, à sua frente, à sua retaguarda e pronto. E é para cumprimentar desejando a paz do Senhor Jesus, não é para a hora de dar abraço, dar tapa nas costas, não. E essa orientação está clara lá. E ele pede também para que o sacerdote evite sair do altar, mas cumprimente, assim como quem está no banco também evite sair do banco, cumprimenta quem está do lado. O sacerdote também cumprimenta quem está do seu lado. É esta a orientação, é isso que está valendo e é isso que tem que ser feito. Agora, é importante, Luciano, eu destacar aqui, que também nessa carta ele faz uma orientação. Existem algumas celebrações que seria interessante não fazer, faz o rito, só não faz o cumprimento. Por que que ele fala? Imagina você uma missa de corpo presente, o defunto está lá na frente. Aí eu falo, saudai-vos uns aos outros. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai dar meus pêsames. Uma missa, um casamento com missa, rito da paz. Eu estou querendo dar os parabéns para a noiva, parabéns para o pai da noiva, para a noiva, quer dizer, vira uma confusão. Então, ele falou, então nesse momento era preferível tirar não o rito continua, faz normal, mas não se faz o cumprimento. Então, simplesmente isso, e assim está esclarecido, é isso que vale, é isso que o Papa Francisco nos orientou. E eu queria aproveitar, Luciano, eu sei que o nosso tempo já foi, fazer um convite para você que nos está vendo. O ano passado eu vim aqui, em novembro, e fiz um convite para um retiro que nós iríamos fazer lá no SEC, no Centro de Espiritualidade Claré, o antigo seminário claretiano, com o padre Reginaldo. E, graças a Deus, foram mais de 100 pessoas que participaram e todo mundo que participou gostou muito, saiu de lá felicíssimo. E nós vamos estar agora realizando mais um retiro. E muito, muito bom, vai ao encontro aí do que nós falamos aqui, de curar, a campanha da fraternidade aí falando de pessoas com depressão, de pessoas precisando de apoio. Nós estaremos recebendo, lá de São José do Rio Preto, as irmãs missionárias da Divina Misericórdia. Elas vão vir, as irmãs, elas é quem vão pregar esse retiro ali no SEC, nos dias 7 e 8 de março. Então você que quiser participar e que está nos vendo, pode procurar qualquer irmão da comunidade ou em qualquer uma de nossas casas, dá o seu nome, dá o seu telefone e fala, eu quero participar do retiro por cura e libertação com as irmãs missionárias de São José do Rio Preto. Inclusive tem uma irmãzinha que é nossa aqui de Batatais, a Daiane, que está lá já há muitos anos, eu não sei se ela vai vir também, mas as irmãs vão vir, com certeza, talvez também ela esteja aqui conosco, e vai ser um momento de muita bênção, de muita oração, e um momento de nós olharmos para o nosso interior para poder melhorar as nossas ações exteriores. Então esse é o convite para você participar conosco desse retiro de cura e libertação. Irmão, quero agradecer sempre a presença conosco, sempre a pesquisa, a informação, toda a colaboração que é feita e deixar o programa sempre à disposição. Nós aqui agradecemos e eu sempre digo, não seja curioso. Não quando alguém fala uma coisa, sai falando para todo lado. Não. Pesquise, busque a verdade, busque na fonte para saber o que é a verdade. E a vocês da TV Educadora, os parabéns, porque antes de mim falou a DEPAP, agora estamos aqui com a Comunidade Divina Misericórdia, dando sempre a oportunidade das nossas entidades estarem aqui divulgando tudo aquilo que fazem. Muito obrigado.